que a gente consegue, irmãos? Ou nós vamos estar embriagados pela presença? Eu profetizo que até 6 da manhã, meu amigo, nós vamos estar tudo bêbado aqui. No Espírito, nós vamos beber muito do Senhor nessa madrugada, amém? Que alegria poder estar aqui de novo. É sempre muito bom voltar a essa casa, que é a minha casa também, né? Tem um pessoalzinho aí fazendo oração contrária, orando. Ó, Cristina, cuidado, hein? Tá conosco aqui o Gabriel. Gabriel é alguém muito especial do nosso time de intercessão da Novos Começos. Fica de pé, Gabriel. O pessoal desconhecer. Gabriel é um homem cheio de Deus. Meninas, o Gabriel é solteiro. Aleluia. As meninas, pode sentar, querido. Fica ligado, Gabriel. Fica ligado. Gabriel é solteiro, é uma bênção lá conosco, né? Ele é o nosso braço lá, um dos nossos braços lá, e é uma alegria poder ter você aqui, Gabriel. Mas vamos à palavra então? Então, bora, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse 4. Obrigada, querida. Apocalipse capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou: sobe até aqui. Repita comigo: sobe até aqui. E eu te revelarei os eventos que devem ocorrer dentro desses dias. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Declaramos-nos rendidos a Ti, Espírito Santo. Fala conosco essa noite. Aquieta nossa alma. Que o nosso espírito esteja sendo ativado agora, como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Reposiciona-nos, coloca-nos no lugar que o Senhor quer hoje. Nós declaramos, Pai, que estamos aqui nessa madrugada, totalmente vazios de nós mesmos, para sermos cheios do Teu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Tenha liberdade entre nós, Espírito Santo. Amém e amém. Esse texto é um texto que revela-nos o momento em que João, o apóstolo João, ele está na ilha de Patmos e ali ele recebe algumas revelações da parte de Deus. E a primeira fase dessas revelações são as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E ele escreve, e naquelas cartas ele relata as crises que as igrejas estão vivendo, porque Deus ali ele começa denunciando alguns erros, alguns equívocos, alguns enganos que aquelas igrejas estavam praticando.
algumas contaminações que já haviam entrado naquelas igrejas, apesar do início do cristianismo. Só que depois que o Senhor denuncia tudo isso, termina as cartas às 7 igrejas, o Senhor faz um convite para João. É um tempo difícil da igreja, é um tempo de perseguição, é um tempo em que todos os apóstolos já haviam morrido e só havia restado João. Dos 12 de Jesus, todos eles já haviam morrido. E a igreja está sendo perseguida, e a igreja, muitos estão sendo mortos de forma cruel. E João está diante dessa realidade, uma realidade de perseguição, uma realidade, uma circunstância difícil. E de repente Deus chega para João e diz assim: João, sobe aqui, que eu vou te mostrar como que funciona no céu. Quando Deus chama João para mostrar o trono de Deus, Deus não está chamando João só para dizer assim: João, olha, aqui em cima funciona aí, mas aí embaixo é um caos. Não é isso. Deus está querendo dizer para João: João, assim como funciona aqui, vai acontecer aí embaixo. João, assim como eu estou no trono, vai acontecer aí embaixo. Eu vou estabelecer o meu trono na igreja. Eu vou estabelecer o meu governo no coração, no espírito de vocês. É assim que Deus quer mostrar. Deus não é Deus de caos. Em Deus sempre haverá uma solução para todo o caos. No governo de Deus sempre haverá uma resposta para as nossas inquietações. E aí João, arrebatado, ele contempla o governo divino. E ninguém que contempla o governo divino continua sendo a mesma pessoa. E João, ele olha, ele tem aquela visão do Cristo glorificado. E ele, diante daquilo, eu imagino João pensando assim: eu vivi tantas coisas, mas hoje eu percebo que eu não sei nada. Porque não adianta a gente viver muita coisa, ter muita experiência, se você não tiver a revelação do trono de Deus, nada disso vale. Tudo, a resposta, o segredo na vida do crente é você ter a revelação de como funciona no céu. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para manifestar o governo do céu na terra. E às vezes a gente vive a vida inteira achando que Deus está tão distante. As dificuldades são tantas. Eu acredito que todos vocês vieram aqui, cada um tem a sua demanda. Né? Se eu falasse assim: olha, pastor, distribui aí uns papelzinhos para o pessoal colocar um pedido de oração, todo mundo ia ter um pedido para fazer. Tem gente que enche a folha, porque são muitas as nossas demandas. Mas hoje você vai precisar sair daqui entendendo que Deus continua no trono, que Deus continua governando. E nós, diante de João, diante de toda aquela perseguição, Deus mostra para ele o trono, porque a única forma de nós vencermos as perseguições é ter a revelação do trono de Deus, do governo de Deus sobre nós. E hoje Ele nos convida a aprender com o trono. Diga: eu preciso aprender com o trono de Deus. Sabe, irmãos, Deus quer estabelecer o seu trono dentro de nós. Existe um centro da nossa vida, e Ele quer se assentar nesse centro. Ele quer estar no trono da nossa vida. Tudo aquilo que nós depositamos a nossa confiança, nós colocamos isso ou aquela pessoa no trono da nossa vida. A primeira lição que o trono de Deus nos revela é que Deus está no
controle. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: queridos, não fique preocupado. Deus continua no controle. Deus está governando sobre nós. Deus não é um Deus que está perdido. Deus não é um Deus que está confuso. Deus não é um Deus que parece que está perdendo a batalha. Deus não é um Deus que perdeu o governo do Brasil. Deus não é um Deus que perdeu para as guerras. Não, Deus é soberano. Ele continua no trono. Apesar da nossa vida, das dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes dá a impressão que Deus está perdendo o controle da nossa vida financeira. Deus está perdendo o controle sobre o câncer. Deus está perdendo o controle sobre o divórcio. Irmãos, Deus continua no trono e Ele está no controle. Ele está no controle da vida do seu filho. Ah, mas o meu filho, pastora, meu filho está no mundo. Deus continua no controle da vida do seu filho. Pastora, o meu casamento está terrível. Deus continua no controle da sua família, do seu casamento, da sua vida, da vida do seu cônjuge. Deus não está perdido. Amém? Uma outra lição que o trono nos traz é que o trono é maior que o meu chamado. Diga: o trono é maior do que o meu chamado. Ezequiel capítulo 1 mostra isso. Antes de Ezequiel receber qualquer revelação da parte de Deus, ele recebe a revelação do trono. Porque todo chamado, todo ministério precisa estar embasado, precisa estar alicerçado, precisa estar na plataforma da revelação do trono de Deus. Isaías, antes dele ser chamado para ser um profeta, a Bíblia diz que Deus mostra a ele o trono. Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. E ele contempla o trono. Sabe por quê, irmãos? Mais importante do que o chamado de Deus na sua vida é o lugar que Ele ocupa na sua vida. Você pode ter um chamado brilhante. Você pode ser uma pessoa cheia de dons espirituais. Você pode funcionar muito bem. Mas se Deus não estiver no trono, nada do que você faz vai transformar ninguém. Deus precisa estar no trono da nossa vida. O pastor hoje abriu o culto falando sobre a presença. Trono fala de presença. A centralidade da presença de Deus na minha vida. Eu preciso ter a revelação de onde Deus está. O que emana do trono de Deus? Como o céu reage ao trono de Deus? Isaías 6 diz que não existe nada acima de Deus a não ser os serafins. E é interessante que os serafins estão acima do trono e eles têm 6 asas. Com 2 eles tampam o rosto, com 2 eles tampam os pés e com 2 eles voam. Veram o que significa isso? Significa que nem o serafim que está acima, está adorando, está louvando, contempla a face de Deus. Então a soberania de Deus, a majestade, a grandeza de Deus está acima de tudo, até das circunstâncias difíceis que nós vivemos. Amém? A contemplação do trono precede ao chamado. E é interessante quando Isaías, ele contempla o trono, algo sai do trono e toca nele. O chamado só pode acontecer depois que nós formos tocados por algo que sai do trono.
O que saiu do trono, Vera? Saiu uma brasa viva, diga, brasa viva. E o que essa brasa viva fez? Tocou nos lábios. Sabe por que tocou nos lábios? Porque a voz de Isaías seria o chamado dele. Então tem que tocar na boca, porque é da boca que vai sair o propósito. Amém? Isaías é tocado. Aquela brasa fala de Deus preparando Isaías com algo que é do trono. Nenhum chamado pode ser bem sucedido se você não carregar o trono de Deus com você. Isaías é tocado, ele é purificado, ele é santificado ali, ele é preparado ali, porque trono prepara, trono habilita, trono capacita, trono autoriza a gente a se mover. Onde está Deus na nossa vida? Quem está ocupando o trono da nossa vida? Nós estamos muito preocupados como igreja, como eclesia. A gente é muito preocupado com o que a gente está fazendo na igreja. Como que está o meu ministério na igreja? Meu ministério está sendo bem sucedido? Eu estou com dificuldade? Eu estou crescendo? O meu GC está crescendo? O meu ministério está crescendo? O meu rebanho está crescendo? E a gente se preocupa muito com ações. E a gente não se preocupa tanto com o quanto de presença nós estamos carregando. Deus quer hoje tocar em nós, trazer sobre nós um senso de arrependimento genuíno, para que a gente possa carregar a presença. A história dos Hebreus é muito linda, porque o Antigo Testamento ele já começa apontando alguns princípios do céu na terra. Deus começa revelando como funciona no céu para a terra, para que eles pudessem reproduzir o céu. E uma das coisas que Deus faz é dizer para eles: olha, vocês vão construir uma arca, a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela vai ficar no meio do tabernáculo. Onde que a Arca da Aliança ficava? No meio. Por quê? Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença. E o que Deus estava querendo dizer para aquele povo era o seguinte: olha, eu preciso estar sempre no meio. Porque enquanto eu estiver no meio, tudo que vocês vão precisar vai emanar do meio. Vai sair do meio. Do trono saem os trovões, do trono sai relâmpago, do trono sai a voz de destino, do trono sai a provisão, do trono sai a cura, do trono sai a paz, do trono sai o escape, do trono sai a solução. E às vezes nós estamos procurando tudo isso, mas sem deixar Deus assentar no trono da nossa vida. Sabe, irmãos, Deus ele não se move por barulho. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus não se move por barulho. Deus está pronto para se movimentar. Mas sabe o que move Deus? Sabe o que move Deus? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: sabe o que move Deus? É quando ele percebe que o trono da nossa vida está vazio, que ele pode chegar e sentar. O que Deus está esperando de nós não são grandes ações, não são grandes movimentos. O que Deus está esperando de nós não são muitas produções. Deus está esperando que você desocupe o trono da sua vida para ele se assentar. A gente perde muito tempo pedindo coisas. Essa vigília vai começar pedindo presença. Essa vigília vai começar pedindo presença. Porque se a presença vem, se ela me preenche, se ela ocupa todo o espaço dentro de mim, tudo que eu necessito vai emanar dessa presença. Amém?
Quando nós tivermos essa revelação, tudo vai girar em torno de Deus e não em torno dos homens. O meu chamado não vai girar em torno do meu pastor. O meu chamado não vai girar em torno dos meus liderados. O meu chamado vai girar em torno do trono de Deus estabelecido dentro de mim. O trono precisa estar liberado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o trono precisa estar liberado para Deus ocupar. Eu não sei quem te governa hoje. Eu não sei. Eu acredito que o Espírito Santo já esteja falando algumas coisas com você. Muitos são governados pela alma, pelas emoções. Não é tempo mais do ego governar a gente. A minha vontade é essa. Isso é ego, irmãos. Eu quero fazer desse jeito. Isso é ego. Não é tempo mais da nossa alma, das nossas emoções. Ah, é porque eu estou com raivinha, eu não vou. Ah, porque eu gosto muito de fazer isso na igreja, eu vou fazer. Não. Deus não te chamou para fazer o que você gosta de fazer. Deus te chamou para cumprir um propósito. Deus não chamou você para fazer aquilo que ninguém faz. Deus te chamou para um propósito. Se for para fazer o que ninguém faz, amém. Nós precisamos aprender a ser governados pelo Senhor e não pela nossa alma. Não é tempo mais de deixar assentar no trono o pecado, os vícios. Sabe? Aquele pecadinho que a gente já se tornou até comum para a gente, mas é pecado que contamina, o fermento que leveda toda a massa. Não é tempo mais da gente idolatrar filhos. Irmãos, nós temos filhos, nós temos netos, mas eles jamais podem ocupar o lugar de Deus dentro de mim. Cônjuges, o seu cônjuge não pode ocupar o lugar de Deus dentro de você. Quem está sentado no teu trono? Porque uma outra verdade que o trono traz é que o trono se basta. Diga, o trono se basta. Quando ele está sentado no trono, ele não precisa nem fazer movimento, porque os relâmpagos saem naturalmente, o trovão sai naturalmente, as vestes inundam o templo naturalmente. O trono se basta. No trono está a provisão, no trono está a cura, no trono está o consolo, no trono está o crescimento da igreja. É na presença dele que estão as minhas respostas. Amém? Quando contemplo o trono, eu me submeto ao governo de quem está sentado no trono. Se tem um ídolo assentado no trono do meu espírito, no meu coração, eu vou me submeter às direções daquele ídolo. Se tem uma pessoa, eu vou me submeter à direção daquela pessoa. Mas se tem o Senhor, eu vou me submeter ao senhorio dele, à soberania dele. A Bíblia também fala em Apocalipse 4 que em volta do trono tinha um arco-íris. Coisa linda. E eu leio esse texto, eu fico tentando imaginar, né, as cores, como é. Um arco-íris que parecia com esmeralda. Imagina que coisa linda que devia de ser. Mas por que arco-íris? Porque quem protege o trono é a aliança que a gente tem com quem está sentado no trono.
Nós não vamos conseguir viver protegendo o trono se nós não zelarmos e guardarmos a aliança que Ele fez conosco. Eu não vou pecar porque Ele tem uma aliança comigo e Ele está no trono. Eu não vou fazer desse jeito porque Ele tem uma aliança comigo e Ele está sentado no trono. Eu vou vigiar o tempo todo, zelando, guardando a presença dEle, porque Ele está sentado no trono e porque Ele fez uma aliança comigo. Não fomos nós que fizemos aliança com Ele. Quem somos nós para fazer aliança com Deus? Foi Ele que fez aliança conosco. E qual é o papel da gente diante dessa aliança? Preservar a aliança, guardar a aliança, temer ao Deus da aliança. Ele deseja governar, Ele deseja ser o centro da nossa vida. Enquanto gastamos tanto tempo buscando as bênçãos que emanam do trono, Ele só quer se assentar no trono da nossa vida. Ele só quer ser o centro. Ele só quer ser aquela presença que você não consegue viver sem ela. O Espírito Santo de Deus, Ele precisa ser o centro. Amém? Estamos perseguindo a presença. É interessante que no Novo Testamento nós vemos algumas pessoas, exemplo de algumas pessoas que buscaram pela presença. Elas precisavam de alguma coisa, mas elas buscaram primeiro pela presença. Por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela foi até Jesus e ela não foi pedir nada, ela só tocou. Para ela bastava a presença. Paulo e Silas na prisão precisavam de libertação. Eles estavam necessitando ser livres naquele momento. Mas você não vê nenhum registro de Paulo e Silas pedindo liberdade. Paulo e Silas clamou pela presença. A Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Mais importante do que sair daquele cárcere era ter a presença. Mais importante do que eu ter uma cura física é eu ter a presença. Mais importante do que eu ter um bom emprego é eu ter a presença. Porque quando eu tenho a presença, eu posso estar no deserto que vai chover maná. Eu posso estar no vale que os gigantes vão cair. Quando eu tenho a presença, eu posso estar na montanha, que eu vou ter refrigério, socorro e refúgio. Vocês estão entendendo? Nós só precisamos da presença. Diga para a pessoa que está do seu lado: você só precisa da presença. E sabe qual é o nosso papel como igreja? Tem um texto de 2 Crônicas, capítulo 22, que a gente vê um movimento de um povo, de um sacerdote e de levitas empossando um rei ainda criança, o rei Joás. E hoje o que eu quero destacar com vocês é que uma das ordens naquele momento histórico, espiritual daquela nação, o sacerdote pede para que os levitas tomassem as armas antigas que estavam guardadas no templo, armas que Davi usou, e que cercassem o rei. E a impressão que a gente tem quando a gente lê esse texto é que aqueles levitas estavam armados para ir contra o inimigo. Não, 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 não. Os levitas não estavam armados para guerrear contra o inimigo. Os levitas estavam armados protegendo a presença do rei, dizendo: olha, eu dou a minha vida, mas ninguém toca no rei. Hoje Deus está querendo levantar uma igreja
que dá a sua própria vida para proteger a presença do Rei, que morre para si mesmo, mas não abre mão de Deus assentado no trono, que diz não para o pecado, diz não para o que é comum, diz não para o que se tornou normal, porque não abre mão do trono de Deus estabelecido na sua vida. Nós como igreja vamos ter que tomar armas, irmãos, armas espirituais, para guardarmos a presença. A Bíblia diz em Apocalipse que em volta do trono tinham 24 anciãos com vestes brancas. Fala de santidade, irmãos. Não tem como eu guardar a presença com vestes sujas. Não tem como eu guardar a presença com o coração contaminado. Não tem como eu guardar a presença falando mal do outro. Não tem como eu guardar a presença com intenções erradas no meu coração. Não tem como eu guardar a presença me corrompendo com as coisas dessa terra. Não tem como. É tempo de Deus trazer a igreja para uma responsabilidade pela presença. Eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu carrego. O que eu carrego, Vera? Você carrega a presença daquele que está assentado em alto sublime trono. Você carrega Ele. Nós somos tabernáculos do Senhor. Ele está sentado no meio. Eu preciso me responsabilizar com isso. E a partir disso, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Todas. Diga todas. Todas as outras coisas. É tempo de simplesmente permitir que o Espírito Santo ocupe seu lugar no trono da nossa vida. E nos esforçamos para guardar essa presença. A minha vida profissional não deve estar mais assentada no trono. Não deve ser mais o centro. A minha vida financeira também não deve ser mais o centro. Os meus desejos, os meus sonhos pessoais também não devem ser mais o centro. Por que, Vera? Deus não se importa com isso? Não, Deus está preocupado com isso. E tudo isso você já tem nele. Você só precisa que ele se coloque no centro. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Você pode exaltar a presença do Deus vivo. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, Espírito Santo. Tem gente aqui que vai precisar desocupar o trono para ele sentar hoje. Tem gente aqui que vai precisar remover algumas coisas do centro da sua vida para que ele possa ser estabelecido. Você busca tantas obras da mão dele, mas você não busca a presença. Seu ministério é algo muito bom, irmão. Só que ele não pode estar no trono. Sua família é bênção de Deus, mas não pode estar no trono. Seu casamento é bênção, seu emprego é bênção, mas não pode estar no trono. Vocês estão entendendo? Seu pastor é bênção, mas ele não pode estar no trono. O trono é Deus. O trono é a presença. Essa presença que não sai quando a gente dorme. Essa presença que não sai quando nós estamos no trabalho. Essa presença que não sai quando nós saímos do ambiente eclesiástico. Ela está lá. E por isso que você precisa zelar por ela. Feche os seus olhos agora. E comece a chamar a presença.
chama a presença declarando quem Ele é. Começa a declarar quem Ele é. Começa a ver o Senhor assentado em alto, sublime trono. Começa a olhar para Ele e dizer: Deus, Tu és bom. Tu és grande, Tu és o Altíssimo, Tu és o Todo-Poderoso. Deus, Tu és digno de honra, glória e poder, majestade, sabedoria, justiça, governo está em Ti. Abra sua boca e começa a declarar quem Deus é. Começa a desocupar esse trono, o centro da tua vida, e começa a estabelecer o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu quero o Senhor como assentado no trono da minha vida. Deus, eu quero o Senhor como centro da minha vida. Tudo precisa emanar de Ti. Abra sua boca, porque Ele está pronto para chegar. Ele quer chegar, Ele quer possuir. Diga: Senhor, me possua. Senhor, se assente no trono. Nós declaramos que o Senhor é digno de receber honra, glória e poder. Tu és digno, pois todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhes o selo, porque foste morto e com o Teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto por mim e por você, para nos constituir reis e sacerdotes. Digno é o Cordeiro. Tu que te assentas no trono, Tu és digno. Tu és digno. Reboxerele cantará la barala baixeira la la cantará la ba. Vem, presença santa, vem, vem. Se assente. Pode se assentar no trono da igreja. Se assente, Espírito Santo, se assente. Está liberado o trono. Está liberado o trono. O trono está liberado. Está liberado, está liberado, está liberado. Está liberado. Rabababa, xerere, cantaralaba. Oh, xorrabababa, xotocotorolo, cototore, cantaralaba. Se assente no trono da minha casa. Oh, se assente no trono. Se assente no trono, se assente no trono. Eu sou o Teu tabernáculo e o Senhor é o centro. Tudo em mim é construído a partir do Senhor. Assim como o tabernáculo, nós declaramos que tudo é a partir de Ti. Está liberado, pode se assentar. Está liberado. Deixa o Espírito Santo se assentar. Oh, rebalababa, xerele, cantaralabaralabaxê.